Quase 3 anos atrás, um grupo de guardas florestais encontrou algo assustador enquanto filmava em uma floresta. Uma figura corcunda, de braços longos e com uma cauda, estava logo à frente, quase imóvel. O grupo permaneceu em silêncio, capturando o momento antes de se afastar sem investigar mais. O vídeo provocou arrepios em quem o assistiu. Muitos acreditaram que tinham filmado um troll saído diretamente do folclore nórdico. Outros sussurravam sobre Wendigos ou até mesmo antigos guardiões da floresta. Seja o que for, ninguém ficou para descobrir. Número 1. Terror na selva. Um campista, enquanto procurava seu animal de estimação perdido na selva, viveu uma experiência aterrorizante. Armado apenas com uma lanterna, vasculhava a floresta escura quando algo espiou brevemente de trás de uma árvore antes de desaparecer. No início, ele achou que fosse um truque de luz, até que algo avançou contra ele, cortando abruptamente a gravação. A única evidência que restou foi uma imagem embaçada de uma criatura parecida com um zumbi. Ninguém sabe o que aconteceu depois, mas o destino do campista permanece um mistério arrepiante. Número 2. Perseguidor oculto. Imagine descer as escadas e perceber que não está sozinho. Um homem descia para o porão quando uma figura sombria com olhos brilhantes surgiu acima, no telhado, observando-o atentamente. A criatura ficou por um momento quase prestes a atacar, e então desapareceu num instante. Seria um demônio? Um criptídeo escondido na casa? Seja o que for, ninguém mais ousou abrir aquela porta novamente. Número 3. Cavaleiro Fantasma. Um homem, enquanto pilotava seu drone sobre uma praia, capturou algo saído de um pesadelo. Correndo pela areia estava um cavalo, mas ainda mais estranho era quem o montava. Uma figura de longos cabelos e sem rosto visível. O cavaleiro fantasmagórico se agarrava ao animal, que corria a uma velocidade impossível, sua forma quase se fundindo com o vento. Quem viu o vídeo debateu suas origens. Alguns acreditavam ser uma presença fantasmal, outros estavam convencidos de que era um demônio montando as rédeas do sobrenatural. Seja o que fosse, a visão deixou os espectadores desconfortáveis. Número 4. Híbrido sinistro. Um grupo de turistas explorava uma casa abandonada quando encontrou uma visão de pesadelo. Em um canto escuro, uma figura estranha jazia imóvel. À primeira vista, tinha um rosto humanoide, mas seu corpo estava totalmente errado, coberto por uma densa pelagem negra com membros longos semelhantes aos de um lobo. A mistura inquietante de características deixou todos perturbados. Seria um híbrido de humano e lobo? Uma anomalia genética? Ou algo ainda mais sinistro? Muitos acreditaram tratar-se de um híbrido, enquanto outros sussurravam sobre possessão. Seja qual for a verdade, ninguém gostaria de encontrar isso no escuro. Número 5. Perseguidor na caverna. Enquanto filmava dentro de uma caverna, um homem avistou algo espreitando nas sombras. Uma figura corcunda, de membros longos e com 2 chifres curvados, observava da escuridão, movendo-se de maneira antinatural, como um predador. A visão foi suficiente para provocar arrepios. Ele saiu rapidamente. Mais tarde, ao revisar a filmagem, seus amigos estavam convencidos de que aquilo parecia um Wendigo, um predador lendário que caça em locais isolados. Outros especularam que poderia ser algo ainda pior, uma entidade que habita cavernas à espreita de sua próxima vítima. Número 6. Pesadelo na floresta. Um caçador de fantasmas explorava a floresta à noite quando se deparou com algo verdadeiramente perturbador. Oculta entre as árvores estava uma figura imponente, com um rosto pálido e horrível, coberto de pelos brancos. Sua boca oca estava aberta e uma marca branca distinta se estendia entre os olhos assombrados. Mas o que realmente causou calafrios foi o chifre que brotava de sua cabeça. Quando a luz da câmera iluminou seu corpo inferior, revelou mãos cruzadas com dedos incrivelmente longos e afiados. Os espectadores ficaram angustiados, lutando para entender o que tinham visto. Alguns sussurravam que poderia estar ligado a antigas profecias, enquanto outros estavam simplesmente apavorados demais para arriscar um palpite. Número 7. Mistério da casa abandonada. Quando repórteres ouviram rumores de uma criatura estranha escondida em uma casa abandonada, decidiram investigar. Lá dentro, encontraram uma figura sentada contra a parede com o corpo completamente coberto de preto. Parecia assustadoramente humana, mas totalmente antinatural. Existem outras pessoas que vivem aqui embaixo com você? Quando a câmera focou, a figura estremeceu, como se estivesse com medo de ser revelada. As especulações se multiplicaram.
Seria uma entidade desconhecida, algo sobrenatural ou algo ainda mais sombrio? O mistério se aprofundou quando a equipe revelou mais tarde que não era uma criatura, mas sim um homem aparentemente possuído, que se recusou a responder qualquer pergunta antes de desaparecer nas sombras. Número 8. Encontro na estrada. Por que o coiote estava tão determinado em capturá-la? Uma mulher caminhava pela estrada quando avistou algo tão bizarro que precisou olhar 2 vezes. À beira da estrada, um coiote perseguia uma figura humanoide magra e assustadora que corria sobre 2 pernas. A criatura não tinha braços, mas possuía um nariz pontudo que se destacava. Seu movimento era errático, quase antinatural, como se não pertencesse a este mundo. A perseguição continuou até que, num salto repentino, a figura desapareceu atrás de uma lixeira. Ninguém conseguiu explicar o que era, mas a cena deixou um sentimento inquietante. Que tipo de criatura corre daquele jeito? Número 9. Terror invisível. Esta filmagem de uma câmera de trilha parecia saída de um filme de terror. Uma criatura humanoide retorcida rastejava pelo escuro, com olhos ocos sondando a área e dentes afiados reluzindo na penumbra. Seus dedos longos e ossudos se estendiam como se estivessem tentando alcançar algo ou alguém. Então, tão rapidamente quanto apareceu, a criatura deslizou de volta para as sombras. Estava apenas se escondendo ou, pior ainda, estava caçando. Ninguém sabe ao certo, mas seja o que for, ainda está por aí. Número 10. Sereia Sinistra. Este clipe deixou os espectadores desconcertados. Uma figura humanoide estranha apareceu perto da lente. Seu rosto parecia quase humano, até que levantou a mão. Em vez de dedos normais, tinha mãos longas e palmadas, como se tivesse saído de um pesadelo submarino. Inflou seu rosto de forma inquietante antes de desaparecer. Quando a filmagem se espalhou online, muitos acreditaram que fosse uma sereia maligna, enquanto outros especularam que poderia ser algo muito mais sinistro, talvez até possuído. Número 11. Criaturas das sombras. Uma câmera de segurança na Indonésia capturou algo que ainda intriga quem assiste. No meio da noite, uma figura humanoide escura caiu de uma árvore, seu corpo totalmente negro. Antes que alguém pudesse entender o que estava vendo, outra figura surgiu das sombras atrás dela. Seus movimentos eram antinaturais, como se não estivessem limitados pelos movimentos humanos normais. Parecia que estavam analisando a área, ou talvez reivindicando-a. Dias depois, ao revisar a filmagem, um guarda ficou profundamente perturbado, mas, ao investigar, não encontrou vestígios delas. Número 12. Pesadelo no hospital. Tarde da noite, um homem corria. Não, ele disparava pelo pátio dos fundos, enquanto atrás dele algo aterrorizante rastejava em perseguição. A criatura tinha uma cabeça pequena, um corpo impossivelmente longo e 4 patas semelhantes às de uma aranha, movendo-se com uma velocidade desumana. Uma longa cauda flutuava atrás dela no ar. Alguns pensaram que fosse um mutante não descoberto, enquanto outros acreditavam que tinha saído das ruínas de Chernobyl. Mas o mais perturbador era que os moradores locais afirmavam que o homem do vídeo nunca mais foi visto. Número 13. Predador no telhado. Ruídos estranhos ecoaram pela noite, acordando um morador. Saindo para investigar, ele avistou algo empoleirado em seu telhado, uma figura escura com olhos brilhantes que o encarava. No instante em que seus olhos se encontraram, a criatura desapareceu nas sombras. Determinado a descobrir a verdade, ele circulou até o outro lado da casa, apenas para encontrar algo ainda pior. Um monte de ossos espalhados, restos que pareciam ter sido limpos por completo. Prova de que algo caçava durante a noite. Após esse encontro arrepiante, nada de estranho voltou a acontecer. Em vez de investigar mais a fundo, ele preferiu deixar o mistério sem solução. Número 14. Encontro reptiliano. Em Las Vegas, um morador levou o maior susto da vida ao revisar as filmagens da câmera de segurança de seu quintal. Na noite anterior, enquanto ele dormia, a câmera havia capturado algo completamente antinatural. Uma figura humanoide alta e esguia, com feições reptilianas, atravessando o quintal. Sua pele parecia áspera e escamosa, como se tivesse vindo de outro mundo. Mas o detalhe mais inquietante: suas mãos, no lugar de dedos, possuía garras longas e afiadas que se moviam de forma estranha. Os movimentos bruscos e não naturais da criatura sugeriam que estava ou desorientada ou procurando por algo. Em determinado momento, ela pareceu se agachar, tentando permanecer escondida. Seria um alienígena? Deixe-me saber nos comentários. Número 15. Fantasma no quintal.
Uma mulher filmou algo inexplicável rondando seu quintal. A criatura possuía uma estranha corcunda nas costas, um rosto peculiar e se locomovia utilizando os braços. Não se parecia com nenhum animal conhecido, quase como um híbrido, ou algo que havia sido mantido preso por anos. Antes que alguém pudesse se aproximar, desapareceu sem deixar vestígios. As autoridades foram alertadas, mas até hoje ninguém sabe de onde veio, ou para onde foi. Número 16. Visitante inesperado. Estacionado à beira da estrada, ele aguardava um amigo quando um som agudo e assustador percorreu o ar, provocando arrepios. Ao acender a luz interna do carro e olhar para o vidro da frente, deu de cara com algo aterrorizante. Um enorme olho de aparência assombrada o encarava. Sua mente disparou. Seria um demônio? Algo pior? Mas, ao reunir coragem para conferir, percebeu que o visitante assustador era apenas um leão. Número 17. Preso na árvore. Um homem não estava em uma árvore por diversão. Estava escondido. Enquanto coletava lenha, ouviu sons estranhos e seu instinto entrou em ação. Subiu apressadamente em uma árvore, a tempo de ver algo enorme se movendo entre as árvores. Uma criatura volumosa e peluda surgiu, emitindo sons estranhos, como se estivesse farejando algo. Talvez ele. Felizmente, a criatura nunca olhou para cima. Se tivesse percebido sua presença, o desfecho poderia ter sido muito diferente. Seja o que for, o homem não ficou para descobrir. Número 18. Encontro com drone. Dois amigos pilotavam um drone sobre uma floresta assombrada quando se depararam com algo horrível. No meio das árvores, uma figura alta e magra permanecia imóvel, observando. Seu rosto branco e sem expressão causava arrepios. Ao abaixar o drone para uma visão melhor, um deles gritou: "Slenderman! Cara, você está muito baixo agora!" "Espere, mas olhe, você está vendo lá ao fundo? É ele!" Antes que pudessem se aproximar mais, a tela cortou de repente. Apavorados, fugiram do local, convencidos de que haviam acabado de encontrar algo além da explicação. Número 19. Pesadelo na floresta. Nas profundezas das florestas do Brasil, um caçador noturno viveu um momento aterrorizante. Sons estranhos ecoavam na escuridão e, ao virar para investigar, olhos brilhantes encararam-no de volta. A criatura possuía orelhas pontudas, como um canídeo, mas seu rosto permanecia oculto nas sombras. Assustado, não ficou para conferir. Mais tarde afirmou que havia visto um carcadã, uma besta lendária que, segundo dizem, ronda campos e planícies. Mas seria realmente um monstro mítico ou apenas um animal selvagem? Número 20. Aparição no cemitério. Um grupo de amigos explorava um cemitério à noite quando se deparou com algo estranho. Entre os túmulos, uma figura alta, vestida de branco, permanecia de pé sob uma árvore, com uma das mãos erguidas. Não se movia, não reagia. Apenas estava lá, imóvel e silenciosa. O medo os impediu de se aproximar. Ao revisar a filmagem, surgiram inúmeras teorias. Alguns acreditavam que era um fantasma, outros diziam ser um espírito preso no cemitério. Ninguém foi corajoso o suficiente para voltar e descobrir a verdade. Número 21. Figura fugitiva capturada por câmera de segurança. Este vídeo arrepiante começa com uma figura sombria correndo pela tela, fugindo desesperadamente de alguns animais. À primeira vista parecia humana, até que desapareceu no ar. Nenhuma pessoa normal conseguiria fazer aquilo. Com um corpo estranhamente magro e movimentos não naturais, muitos especularam que poderia ser um metamorfo ou algo completamente desconhecido. Seria um truque da câmera? Ou o mundo teria acabado de testemunhar um novo fenômeno escondido na noite? Número 22. Mistério no céu. O céu nunca deixa de nos trazer mistérios. Desta vez, algo bizarro foi capturado no ar sobre a França. Uma entidade negra flutuava, sem se parecer com nenhuma aeronave ou objeto voador conhecido. Inicialmente, quem filmava achou que fosse um balão meteorológico, mas após a divulgação do vídeo na internet, as teorias se multiplicaram. Alguns acreditavam ser um dispositivo de espionagem, outros juravam que se tratava de uma nave alienígena. Mas se não era um balão, um drone, nem uma nave extraterrestre, então o que exatamente estava pairando ali? Número 23. Ritual na estrada. Um grupo que viajava por uma estrada escura se deparou com um verdadeiro pesadelo em seu caminho. Várias figuras vestidas com longas vestes laranja, com rostos pálidos e fantasmagóricos, estavam imóveis, como se silenciosamente recebessem os veículos que passavam. O grupo acelerou sem ousar parar.
Alguns acreditavam que tinham testemunhado um ritual, enquanto outros temiam que essas figuras fossem algo ainda pior. Seja o que fosse, ninguém queria descobrir. Número 24. Mistério no museu. Uma figura humanoide bizarra, preservada como uma relíquia antiga, recentemente causou alvoroço na internet. A filmagem mostrava um ser estranho, com pele enrugada, orelhas longas, um nariz pontudo e olhos fechados, repousando atrás de um vidro, como se estivesse ali há séculos. As teorias explodiram. Alguns juravam que parecia o Dobby, de Harry Potter, enquanto outros o associavam a goblins do folclore. Já os céticos diziam que não passava de uma estátua artesanal, mas ninguém conseguiu confirmar o que aquilo realmente era. Seja qual for a verdade, essa figura arrepiante continua alimentando especulações. Número 25. Rastejantes no escuro. Uma câmera de trilha captou algo que não deveria existir. Duas criaturas humanoides com olhos brilhantes, rastejando de quatro. Uma delas parecia carregar algo na boca, enquanto a outra a seguia de perto, movendo-se de maneira assustadoramente rápida. Depois, passaram bem na frente da câmera. Seus corpos magros mal lembravam seres humanos. Alguns acreditavam que fossem skinwalkers, arrastando sua mais recente presa, enquanto outros achavam que eram filhotes tentando se manter escondidos. Seja qual for a explicação, o vídeo deixou mais perguntas do que respostas. Número 26. Perseguidor da floresta. Um explorador, durante uma caçada, encontrou-se em um verdadeiro pesadelo. Uma criatura pálida e de membros longos saltou repentinamente da mata, rastejando em velocidade sobrenatural. Tinha olhos ocos e dedos ósseos e afiados, movendo-se como se estivesse caçando. O homem mal teve tempo de reagir antes que a criatura avançasse. Correu por sua vida, escapando por pouco. Mais tarde, compartilhou a filmagem, alertando outros sobre os horrores desconhecidos que espreitam nas florestas. Número 27. Intruso brilhante. Trabalhadores próximos a um armazém, em 2024, capturaram algo bizarro. Uma figura humanoide, laranja e brilhante estava sob o telhado, cintilando como se fosse feita de luz. De repente fez algo inexplicável. Desapareceu no interior do prédio. Ninguém ousou investigar. Em vez disso, registraram o momento e divulgaram online. Alguns acreditavam que fosse um ser luminoso não identificado. Outros afirmavam que era um fantasma realizando um ritual. Seja o que fosse, deixou mais perguntas do que respostas. Número 28. Perseguidor da estrada. Alguns anos atrás, dois amigos dirigiam por uma estrada rural tranquila quando avistaram uma figura alta e magra, vestida com um terno preto, parada imóvel no meio do caminho. Pararam o carro para olhar mais de perto. Mas antes que pudessem reagir, algo assustador aconteceu. Pelo reflexo do retrovisor, viram a figura começar a persegui-los. Sem perder tempo, aceleraram e fugiram, jamais ousando retornar ao local. Número 29. Metamorfo fantasma. Uma câmera de segurança residencial captou algo inexplicável. Uma estranha figura branca saiu correndo de seu esconderijo, movendo-se de maneira diferente de qualquer criatura conhecida. Conforme se deslocava, sua forma se transformou. De repente, virou um espírito humanoide e desapareceu no ar. Quando os moradores revisaram o vídeo, ficaram apavorados. Alguns especularam que fosse um novel, um metamorfo do folclore. Outros acreditavam que era algo ainda mais misterioso, talvez uma entidade que não deveria ser vista. Número 30. Andarilho sem cabeça. Um homem olhando pela janela avistou uma cena inquietante. Uma pessoa caminhando sem cabeça. Achando que era uma ilusão, deu zoom para ter uma visão mais nítida. O que viu o deixou congelado. Não era um truque. A figura realmente não tinha cabeça. Quando o vídeo foi postado online, gerou ondas de especulação. Alguns disseram que era um espírito errante, enquanto outros argumentaram que se tratava apenas de um erro visual. De qualquer forma, foi o suficiente para deixar todos desconfortáveis. Número 31. Sombra no corredor. Dois amigos decidiram desmascarar os rumores de assombração de um prédio abandonado. Após uma busca minuciosa, sem encontrar nada, riram das histórias, até que revisaram a filmagem. No corredor pouco iluminado, uma figura sombria deslizou, desaparecendo no ar. Calafrios percorreram suas espinhas. Se aquela coisa os tivesse notado, será que teriam saído vivos? Se foi o espírito que deu ao prédio sua má reputação ou outra coisa, uma coisa era certa: eles nunca mais voltariam lá. Número 32. Pesadelo na selva.
Um grupo de turistas explorava uma selva densa quando se deparou com algo perturbador. Enquanto iluminavam a área com lanternas, avistaram uma criatura que parecia um macaco. Mas havia algo errado. Estava agachada, aparentemente devorando algo, antes de lentamente se virar para eles. O pânico se instalou. Eles recuaram para evitar um confronto. Alguns acreditavam que fosse apenas um predador da selva, mas outros sussurravam uma possibilidade mais sombria. E se tivessem encontrado um jovem Wendigo? Número 33. Horror híbrido. O fazendeiro, sem saber, gravou algo bizarro. Uma criatura estranha espreitava à distância. Orelhas enormes, uma tromba semelhante à de um elefante, mas com um corpo inferior assustadoramente humano. Mais estranho ainda, andava sobre braços alongados, movendo-se de maneira ilógica. O vídeo causou um frenesi online. Alguns o associaram a Ganesha, uma divindade hindu, enquanto outros acreditavam que fosse um híbrido desconhecido. Mas a grande pergunta permaneceu. O que aquela criatura estava fazendo ali? Número 34. Horror sem cabeça. Poderiam realmente existir pessoas sem cabeça entre nós? Esta filmagem perturbadora sugere que sim. Em um local remoto, uma câmera capturou um homem caminhando por uma trilha, mas havia algo terrivelmente errado. Ele não tinha cabeça. Quem assistiu ao vídeo ficou em choque. Alguns acreditaram que era apenas uma edição impressionante, enquanto outros especularam que seres sem cabeça realmente existam. Alguns até ligaram a criatura ao mítico Ecleoi, uma raça de seres com rostos no peito. É claro que os céticos chamaram de truque, mas ninguém conseguiu negar o quão perturbadora era a gravação. Número 35. Cavaleiro Misterioso. Quase 5 anos atrás, um usuário anônimo postou um vídeo que virou febre na internet. A gravação mostrava uma figura humanoide bizarra caminhando no escuro, mas com o corpo de um cavalo seguindo atrás dela. A visão estranha gerou especulações selvagens. Alguns acreditavam que aquilo era a prova de que cavaleiros estavam se preparando para dominar o mundo. Nem todos ficaram convencidos. Muitos céticos rapidamente apontaram que os movimentos pareciam muito artificiais, talvez resultado de CGI. Real ou falso, o vídeo deixou os espectadores debatendo sobre o que realmente haviam visto. Número 36. Ilusão sem cabeça. Um fazendeiro trabalhando em seu terreno capturou algo que o deixou perplexo. De dentro das árvores, um camelo sem cabeça lentamente emergiu. Seu coração disparou. Teria ele acabado de descobrir algo inédito? Rapidamente pegou o celular e começou a filmar. Mas quando o animal virou, a verdade foi revelada. O camelo não estava sem cabeça, apenas caminhava com o pescoço completamente virado para trás. O que parecia um erro da realidade se revelou apenas uma visão estranha, mas natural, provando que às vezes nossa mente prega peças. Número 37. Homem-lobo perseguidor. Em uma noite, uma câmera de segurança capturou algo arrepiante. De trás de um carro estacionado surgiu uma figura enorme e semelhante a um lobo. Seu corpo era musculoso e peludo, com uma longa cauda e olhos que brilhavam no escuro. Por alguns segundos, ficou parado, escaneando o ambiente. Então, como se procurasse por algo, começou a se mover. Uma pessoa que caminhava ali perto viu a criatura e correu desesperadamente, desaparecendo na noite antes que o ser pudesse reagir. Os moradores que viram a gravação ficaram inquietos. Seria realmente um homem-lobo rondando a cidade? Ou um elaborado trote?